Captação de recursos para assistência social. Você sabia que é possível captar recursos para construir, reformar, ampliar, adquirir equipamentos, materiais permanentes, veículos e o custeio das atividades para assistência social? Mas o que seria assistência social? Para a Secretaria Municipal de Assistência Social, para a Secretaria Estadual de Assistência Social, para entes públicos que praticam ações e atividades voltadas à assistência social, ou para as ONGs que praticam atividades e ações voltadas à assistência social. Sou Márcio Neri, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se você é um funcionário público municipal ou estadual, se você trabalha em alguma ONG, se você trabalha com captação de recursos, ou se você não é da área, mas tem interesse em aprender, eu te ajudo a trabalhar com captação de recursos desde o início, no planejamento das ações que serão captadas, passando pela execução do recurso captado, execução, finalizando com a prestação de contas, também com a elaboração do projeto e o termo de referência, os repasses aos fundos, adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos quanto para entes privados. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Se você ficar com alguma dúvida, faz um comentário que vai ser muito importante para o crescimento do canal e para os próximos vídeos que serão postados. Mas afinal, o que seria assistência social? O significado da palavra assistência é um substantivo feminino que emite uma ação de assistir, de estar presente, de presença, ação de ajudar, de dar auxílio. E social tem dois significados. O primeiro concernente a uma comunidade, a uma sociedade humana, ao relacionamento entre indivíduos. E o segundo com relação à capital. Então, a assistência social seria a ação de ajudar uma sociedade, uma comunidade. O relacionamento entre os indivíduos, de dar auxílio a isso. Então, a assistência social é bem amplo. Está relacionada com a saúde física e mental, com a parte da cultura, com a parte da educação, com todos os setores, digamos assim, que envolvem um ente público como a prefeitura ou o governo do estado. A assistência social abrange tudo. E neste vídeo eu vou te apresentar algumas coisas que são possíveis de ser captadas para este setor específico denominado assistência social. E eu vou te apresentar também 5 casos de captações que foram realizadas por ONGs, que obtiveram sucesso, e 5 casos de captações que foram realizadas por entes públicos, que também obtiveram sucesso. Dentre diversos casos, milhares de casos que obtiveram sucesso, para que você possa ter uma ideia do que é possível se captar e executar de ações a assistência social. A assistência social ela é gerida, vamos dizer assim, pelo um ente público através de diversas plataformas. A mais conhecida é o SIG-TV. Convênios de obras como construção, reforma e ampliação, equipamentos, materiais permanentes e veículos e o custeio das atividades são disponibilizados através do SIG-TV, Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias Fundo a Fundo. A assistência social, assim como a Secretaria de Saúde ou de Educação, são os 3 principais fundos municipais e estaduais. Mas toda e qualquer secretaria pode tornar-se um fundo. Então, quando uma secretaria é um fundo, é uma fonte a mais, é um caminho a mais de receita para recebimento de recursos públicos. E neste caso aqui, a principal plataforma para esse tipo de recebimento através da modalidade fundo a fundo na assistência social é o SIG-TV, Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias Fundo a Fundo. Mas também eu consigo fazer diversas captações de recursos, tanto para entes públicos quanto privados, as ONGs, através da plataforma Mais Brasil, que é o que eu vou te apresentar aqui neste vídeo. Existem alguns equipamentos públicos que podem ser captados e destinados a entes públicos como governos estaduais e governos municipais, que podem atender a população de diversas formas, como por exemplo, esses equipamentos são obras que podem ser construídas, reformadas, ampliadas, adaptadas, recuperadas
e que também tem um custeio mensal para mantê-las em atividade e funcionando. Na assistência social, a proteção ela é dividida em duas partes, a proteção básica e a proteção especial. Na proteção básica, nós temos o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Então, todo e qualquer município ou governo do estado pode sim captar um recurso para construir, reformar, ampliar, adaptar ou recuperar o seu CRAS. Isso através de orçamento de emenda, nas suas 4 modalidades de emenda: emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão e a emenda de relatoria, ou através de extra emenda, que seria saldo ministerial. Todos os anos isso é possível e eu vou te apresentar neste vídeo alguns casos. Ainda continuando na proteção básica, temos também o Centro Público de Convivência. É um outro equipamento público que pode ser destinado tanto ao ente municipal quanto estadual. Na proteção especial, temos o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Também, todos esses que eu vou falar, eles podem receber recursos para construção, reforma, ampliação, adaptação e recuperação. E também recebem recursos de forma mensal, todos os meses, para o custeio de suas atividades, para mantê-los funcionando. Ainda na atenção especial temos o Centro POP, Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Na proteção especial também temos o Centro Dia, Centro Dia de Referência. Na proteção especial temos também a Residência Inclusiva, acolhimento institucional para jovens e adultos com deficiência em situação de dependência. Todos podendo receber recursos para construir, ampliar, reformar, adaptar e recuperar, e também para o custeio de suas atividades mensais. Olha só a grandeza disso. Ainda na proteção especial, temos a unidade de acolhimento, abrigo institucional para crianças e adolescentes. Na proteção especial, temos a unidade de acolhimento, abrigo institucional para adultos e famílias. Na proteção especial, temos a unidade de acolhimento, abrigo institucional para pessoas idosas. Na proteção especial, temos também a unidade de acolhimento, abrigo institucional para mulheres em situação de vulnerabilidade. Na proteção especial, temos ainda a unidade de acolhimento, casa de passagem. Na proteção especial, temos ainda a unidade de acolhimento, casa-lar para crianças e adolescentes. Na proteção especial, temos também a unidade de acolhimento, casa-lar para pessoas idosas. Olha quantos equipamentos públicos podem ser adquiridos através de uma captação. A captação para construir, reformar, ampliar, adaptar e recuperar, e também para o custeio mensal das suas atividades. Na proteção especial, temos também a unidade de acolhimento República para Jovens. Na proteção especial, temos a unidade de acolhimento República para Adultos. Na proteção especial, temos também a unidade de acolhimento República para Pessoas Idosas. Todos esses equipamentos públicos, se você não tem no seu município ainda ou no seu estado, eles podem ser adquiridos através de uma captação de recursos, através de orçamento de emenda nas suas 4 modalidades de emendas: emenda individual, emenda de comissão, emenda de relatoria ou emenda de bancada, ou através de um saldo chamado extra emenda, recursos que podem ser adquiridos para construir, se é que não existem esses equipamentos, ou se eles existem, para reformar eles, para ampliar, para adaptar ou para recuperar, e ainda para manter as suas atividades funcionando, o seu custeio mensal. O governo federal repassa o valor para que essas unidades tenham funcionamento. Olha que interessante. Você tem alguma dessas unidades, desses equipamentos no seu município? Se você não tem e é preciso, é necessário, é sim possível ser realizada essa captação. E eu vou te mostrar aqui 5 exemplos de captações que foram feitas a ONGs e 5 exemplos que foram feitos a entes públicos, como prefeituras e governo do estado. Continuando, a assistência social ela está inserida atualmente dentro do Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. E ela disponibiliza às prefeituras e aos estados mais de 50 programas e ações que garantem o repasse de recursos financeiros através das modalidades de transferências, como convênio, fundo a fundo, contrato de repasse e termo de execução descentralizada.
São aproximadamente 50 programas que atendem e podem destinar recursos a prefeituras e governos estaduais, a secretarias municipais, a secretarias estaduais, a empresas públicas municipais ou estaduais, a consórcios públicos municipais ou estaduais, recursos para assistência social, através da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, que está dentro do Ministério da Cidadania. Esses são os programas. E cada programa desse, às vezes, necessita de um sistema, uma plataforma ou mais de uma plataforma. O Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, disponibiliza às prefeituras e aos estados mais de 50 sistemas online que garantem a inserção de dados dos programas e ações da assistência social. É muita coisa. Então vamos pensar aí. Você que está me assistindo agora, que já trabalha com assistência social, você conhecia o SIG-TV, com toda certeza, se você trabalha na rede pública municipal ou estadual. Talvez você saberia que a plataforma Mais Brasil também destina os mesmos recursos que eu consigo através do SIG-TV, eu consigo através da plataforma Mais Brasil, até mais. Mas você sabia que existem mais de 50 plataformas online só para assistência social? Basicamente, cada programa que existe, ele requer uma plataforma. Eu preciso alimentar, inserir os dados, fazer atualizações, para que eu possa ter os repasses todos os meses. Às vezes a gente faz um relatório, eu e a minha equipe, nesse ano de 2021, nós fizemos para mais de 1000 relatórios a mais de 1000 prefeituras, e cada relatório ele vai fazendo um comparativo entre a prefeitura do relatório e outras prefeituras do mesmo estado com população semelhante. E você começa a perceber nesses mais de 1000 relatórios que as prefeituras elas não têm um recebimento tabelado, padronizado. Tem prefeitura de 10.000 habitantes que recebe valores superiores a outras com mesmos 10.000 habitantes, chegando a ser até 10 vezes mais. É impressionante, mas isso existe. E aí o Ministério diz que existe uma série histórica, que existe um cálculo que faz essa correção para que não aconteçam esse tipo de erro e etc e tal. Não existe. O que existe é você aderir a todos os programas possíveis e também fazer o monitoramento das plataformas online, com alimentação, atualização e o cadastramento de todas as informações que são lá inseridas. Tem secretarias municipais e estaduais que mudam os secretários e toda a equipe e eles demoram muito tempo para fazer a atualização das plataformas, inclusive da equipe, do próprio secretário que mudou. Às vezes mais de 6 meses eu já vi isso acontecer. Eu já trabalho com isso há mais de 20 anos. Eu já vi diversas coisas acontecerem nesse sentido. E todo esse tipo de falta de alimentação, o atraso na inserção dos dados, tudo isso dificulta os repasses e diminui os repasses. Também quando eu não utilizo o recurso, muitas das vezes eu recebo milhões lá para serem destinados à assistência social, mas eu não utilizo todo o recurso. Há um saldo remanescente, há um saldo todos os anos que o recurso está sobrando. Então não tem por que eu receber tudo isso. Por isso que o meu repasse diminui. Mas num país que nem o nosso, um país tão carente e necessitado de tantas ações, seja na educação, na saúde ou na assistência social ou em outras pastas, deixar de utilizar um recurso e ter a sobra dele no final do ano é um absurdo. Se duvidar, até é um crime isso. Então, muitas das vezes, a pessoa que assume uma secretaria, um secretário, ele não tem aquela capacitação, aquela habilidade, aquele conhecimento necessário para entender de tudo isso. Afinal de contas, é muita coisa. Então, além de eu me preocupar com todas as atividades da minha secretaria, seja municipal ou estadual, as atividades dos funcionários, dos servidores, eu também tenho que me preocupar com toda a estrutura, como quais são os programas que nós estamos executando, quais são os programas que nós aderimos do governo federal. E tudo isso que eu estou falando aqui são recursos do governo federal, mas um município também ele pode receber recursos para assistência social do governo estadual. E aí já seriam muito mais ações, muito mais programas e outras plataformas online. Eu estou apenas me referindo ao governo federal. A realidade do Brasil como um todo não é igual. Nosso país é um país continental, é imenso. Então existem municípios de norte a sul com diversas realidades e também estados.
Então, nem todos os estados podem contribuir de forma mensal, ajudar todos os municípios do seu estado para que tenham recursos todos os meses para diversas atividades como educação, saúde, assistência social e etc. Mas o governo federal tem sim, e ele disponibiliza isso. Então, como eu falei, foram mais de 1.000 relatórios. E nesses mais de 1.000 relatórios, o que eu percebi? Que realmente existe uma diferença gigantesca entre os repasses de diversos municípios com a mesma população. E isso tem diversas características, desde a alimentação do sistema, a inserção dos dados, a atualização e etc., a adesão dos programas, a execução dos programas aderidos e diversas outras situações. Mas agora eu vou te apresentar 5 captações que obtiveram êxito para ONGs e após elas 5 captações que obtiveram êxito para entes públicos. Mas tudo que envolve construção, reforma, ampliação, aquisição de equipamentos, material permanente, veículos e o custeio de atividades, a assistência social, tudo, acredite, pode ser captado. Existem diversos exemplos disso. Eu escolhi 5 de ONGs e 5 de entes públicos, mas existem muito mais. Então vamos ao primeiro caso. O primeiro caso foi uma captação realizada por uma ONG, na modalidade termo de fomento. A captação foi realizada no ano de 2020. A ONG é a Rede Cristã de Acolhimento e Recuperação do Dependente Químico do Estado de Alagoas. E a captação foi realizada no Ministério da Cidadania. O objeto é realizar o projeto Recriando Paz, visando a realização de diversas oficinas com o intuito de reinserir dependentes químicos recuperados na sociedade. O projeto será executado em 11 comunidades terapêuticas situadas em diversos municípios de Alagoas, incluindo a capital Maceió. Beneficiará diretamente as pessoas que já se encontram acolhidas, vítimas da dependência química, com aptidão para se capacitar. Não obstante, a população como um todo se beneficiará indiretamente das ações pretendidas, considerando que a recuperação de dependentes químicos, também no âmbito social, contribui para a melhora de diversos índices sociais. Com toda certeza, não é verdade? A proposta foi cadastrada na plataforma Mais Brasil em novembro de 2020, 29 de novembro de 2020. Ela obteve êxito, foi aprovada em 29 de dezembro de 2020. Ela teve início no mesmo dia e término em março de 2022. Após o término, 2 meses para fazer a prestação de contas. O valor, R$100 mil. E a contrapartida não tem. A ONG ela não é obrigada a entrar com a contrapartida financeira. E se ela fosse obrigada, ela teria que fazer um depósito de um recurso na conta desse convênio. Entenda, quando eu faço a captação de recursos para uma ONG, o recurso ele não cai na conta da ONG. O recurso ele cai em uma conta, geralmente no Banco do Brasil ou Caixa Econômica, que é a conta do convênio, ou do termo de fomento, ou do contrato de repasse, seja qual for a modalidade. E aquela conta ela é gerida até ser concluído o objeto que deveria ser executado. E após isso, no momento do início da prestação de contas, se houve saldo, se tem ainda recursos remanescentes na conta, eles deverão ser devolvidos. Como não houve contrapartida, eles são devolvidos única e exclusivamente à União, através da própria plataforma. Ela mesma faz esse recolhimento automático. E antes dela, faríamos através de uma guia de recolhimento da União. O recurso de R$100 mil ele veio do orçamento de emenda individual. Então, como eu falei, seja um ente público, municipal ou estadual, uma empresa pública, uma secretaria ou um consórcio público, ou uma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos, qualquer um desses entes podem receber recursos do orçamento de emenda e extra-emenda. E de emenda, nós temos 4 modalidades. Emenda individual, e esse caso aqui foi emenda individual, emenda de bancada, emenda de comissão e emenda de relatoria. Só um adendo. As emendas individuais em 2021, que são aquelas emendas que são destinadas a deputados federais e senadores da República, elas ficaram num valor aproximado de 16 milhões e 300 mil, ou seja, cada deputado federal do Brasil inteiro, não importa qual estado, e cada senador da República do Brasil inteiro, teve a seu dispor para disponibilizar entes públicos e as ONGs 16 milhões e 300 mil. A metade disso, desde 2014, tem que ser disponibilizado para algo voltado à saúde, seja uma ação da saúde de um ente público ou de uma ONG. E a outra metade ele pode destinar para quem ele quiser.
Então, nesse caso aqui, algum parlamentar, que não importa aqui para o estudo de caso, ou um deputado federal ou um senador, apoiou essa ONG destinando a ela R$100 mil do seu orçamento de emenda individual. E o que foi, para que eles pediram esse recurso? O que estava lá no PAD, no Plano de Aplicações Detalhados? Então, eles colocaram um recurso para ser executado através de empresas, serviço, prestação de serviço. Eles não colocaram nenhum tipo de material para ser adquirido. Poderiam ter colocado? Poderiam. Mas colocaram tudo para ser executado através de pessoa jurídica. Como? Ou pessoa física. Como? Através da contratação do serviço de coordenação das oficinas. Então, eles vão contratar uma pessoa física ou jurídica para coordenar as oficinas. Aí, cada oficina, eles contrataram também de forma individual. Oficina de encanação, oficina de padaria, oficina de serigrafia, oficina de matemática básica, oficina de ortografia, oficina de interpretação de texto e oficina de redação. Olha que incrível. Então, eu consigo captar o recurso também adquirindo material, ou eu consigo captar o recurso contratando uma pessoa física ou jurídica, uma MEI, por exemplo, uma pessoa jurídica. E dentro dessa contratação da pessoa jurídica, lá já estão todos os custos relacionados ao palestrante, ou ao professor, ou aquele que vai ministrar o curso, inclusive as despesas que ele vai ter como material de expediente, material de escritório e etc e tal. Tudo está lá dentro. E até facilita. Ele poderia ter colocado aqui também uma consultoria jurídica, contratação de uma consultoria jurídica, poderia, se fosse necessário, ele teria que justificar no projeto lá, no termo de referência, o porquê. Ele poderia ter colocado aqui uma consultoria de redes sociais, uma empresa que iria fazer todo o registro fotográfico e também a filmagem para depois fazer a edição e a correção de todo esse material para ser postado nas redes sociais aqui da ONG, poderia também. Então, quando você está escrevendo um projeto, são infinitas as possibilidades, desde que tudo aquilo que você esteja pleiteando receber para poder executar o recurso, para poder executá-lo, esteja de acordo com as diretrizes e normas ministeriais e também do programa ao qual eu estou me cadastrando. Então, neste caso aqui, essa ONG, ela fez a contratação de tudo isso através de cotação prévia de preços e registros. Uma ONG, ela tem algumas modalidades dentro da Lei 866 e seus outros instrumentos auxiliares, como a Lei do Pregão e etc e tal. Ela tem algumas modalidades diferentes de um ente público, como qual? A cotação prévia de preços e registros. Então, ele contratou todos esses serviços através de cotação prévia de preços e registros. E o desembolso aconteceu em junho de 2021. Uma pergunta que sempre me fazem: quanto tempo demora a captação? Desde o cadastro até o recurso estar na conta. Então, nesse caso aqui, quanto tempo demorou? O cadastro foi feito em novembro de 2020, e o recurso foi estar na conta em junho de 2021. Ou seja, demorou 7 meses. 7 meses entre o cadastro e o recurso estar na conta para poder executar. E eu só posso executar quando o recurso estiver na conta. E para que o recurso esteja na conta, eu tenho que atender todos os requisitos, pareceres, as análises técnicas, inserindo todas as informações e documentação que o Ministério me pede. E acredite, por mais que pareça ser fácil, isso não é. É muito difícil. Cada ministério tem os seus próprios modelos de documentação, cada ministério tem as suas próprias exigências. São portarias, normas e diretrizes que correspondem a cada ministério. E dependendo do ministério, existem diversos programas dentro do mesmo ministério e cada programa também tem as suas próprias regras. E isso é o papel do captador de recursos, estar atento a tudo isso para poder fazer com que aquele ente que ele representa obtenha êxito na captação. Logo no início, que é no cadastramento da proposta, porque após isso aqui, ainda vai ter a fase de gestão do recurso captado, que é a execução, finalizando com a prestação de contas. E junto no início, também tenho ali junto a elaboração do projeto básico, se está se tratando de uma obra de engenharia, ou do termo de referência, se envolve equipamentos ou custeio. Nesse caso aqui foi custeio. Então foi apresentado aqui um termo de referência. E nesse termo eu tenho que expor ali tudo como eu vou executar, minha metodologia, justificativa, público-alvo, colocar também os valores. Junto a ele eu vou anexar junto com ele cotações. Cotações de quê? Cotações de projeto. Então, de tudo isso que eu disse que ia executar, eu disse que ia executar, por exemplo, a oficina de padaria, eu disse que ia executar contratando uma empresa jurídica, uma pessoa jurídica. Então, eu disse que contratando um PJ. Então, eu faço cotações com pessoas jurídicas que fazem esse tipo de serviço, prestam esse tipo de serviço de oficina de padaria. Então, onde vai ser realizado? Na sede da minha entidade? Ou então eu vou precisar alocar um espaço.
ou essa pessoa jurídica ela tem um espaço que junto do valor global já vai também todo o espaço que ela tem disponibilizado para essas oficinas. Eu tenho que pensar tudo isso na hora de elaborar o meu termo de referência, para que eu possa obter êxito na captação do meu recurso, porque tudo isso vai ser analisado pelo concedente, no caso aqui o Ministério, neste caso o Ministério da Cidadania. Então vamos para o segundo caso. O segundo caso, continuando, ainda é uma ONG, a modalidade foi o termo de fomento. Né? O que é o termo de fomento? Existem 7 categorias na plataforma Mais Brasil. A mais conhecida de todas, convênios, depois contrato de repasse, aí vem termo de cooperação, termo de colaboração, termo de compromisso, termo de parceria e termo de fomento. O termo de fomento o que é? O termo de fomento é quando uma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos, provoca numa entidade pública uma parceria. Ele provoca na entidade pública um pedido de parceria, que nesse pedido existe a transferência de recursos, que foi o caso aqui. Então a ONG aqui fez uma captação no ano de 2020 e a ONG é a Associação Pestalozzi de Maceió. E a captação foi realizada no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, no ano de 2020, com o objeto implementar ações no Centro de Convivência da Mulher, viabilizando a formação profissional de mulheres nos cursos de corte e costura, doceira e salgadeira, fabricação de tortas decoradas, fabricação de folhados e croissant, fabricação de panetones e chocotones, computação básica e oficinas de palestras acerca da violência doméstica e familiar. Que objeto fantástico! Olha só quantas coisas envolve aqui esse objeto. Implementar ações no Centro de Convivência da Mulher, viabilizando a formação profissional de mulheres nos cursos de corte e costura, doceira, salgadeira, fabricação de tortas decoradas, fabricação de folhados e croissant, fabricação de panetones e chocotones, computação básica e oficinas de palestras acerca de violência doméstica e familiar. Excelente. Os resultados esperados com isso: capacitação profissional de 156 mulheres em situação de violência, vulnerabilidade social e de baixa renda, promoção do empoderamento, da autonomia e da melhoria da qualidade de vida das mulheres participantes das atividades de convivência e dos cursos de educação profissional. A proposta foi cadastrada em março de 2020. Ela foi aprovada em dezembro de 2020. Olha só que interessante. A proposta foi cadastrada em março de 2020 e foi aprovada em dezembro de 2020. Outra pergunta que me fazem: quanto tempo eu tenho para aprovar uma proposta? A proposta, ela tem que ser, se ela foi cadastrada no ano de 2020, não importa qual mês, se foi janeiro a dezembro, não importa o mês, ela tem que ser aprovada, empenhada e publicada dentro do mesmo ano. Então, olha só, eles cadastraram dia 24 de março de 2020 e aprovaram ela no dia 28 de dezembro de 2020. O início foi dezembro de 2020 e o término dezembro de 2021, um ano de execução. E se eles não conseguissem executar isso dentro de um ano, aí eles iriam pedir a prorrogação da vigência. Até 60 dias antes do fim da vigência, ou seja, até outubro de 2021, eles têm para pedir a prorrogação da vigência. E eles podem prorrogar por mais 6 meses, por mais um ano, até conseguir executar o objeto. A prestação de contas, 2 meses após a conclusão da execução. Então, se eu prorrogo a execução, automaticamente eu estou prorrogando também a prestação de contas. O valor captado, R$200 mil. E contrapartida não teve. Veio do orçamento de emenda individual. Então, mais uma vez, emenda individual. Poderia ter sido emenda de bancada? Sim, poderia. Poderia ter sido emenda de comissão? Também. Poderia ter vindo também do orçamento de emenda de relatoria? Também. Poderia não ser de emenda, ou seja, o parlamentar que eu conheço, o deputado federal, o senador, ele diz que não tem mais emenda e ele também não tem nenhum tipo de emenda. Não tem problema. Ele pode te apoiar e isso vir através de extra emenda, que é saldo ministerial. E acredite, esse orçamento de extra emenda ele existe há mais de 2 décadas e somente ano passado as ONGs foi mais de 1 bilhão. E ano passado somente as prefeituras foram quase 5 bilhões. No pior ano que nós tivemos de pandemia. O orçamento de extra emenda, apenas ele. É um orçamento bilionário, tanto as ONGs quanto aos entes públicos. Então, o que foi que eles fizeram? O que está lá no PAD, no plano de ações detalhado? O que está lá? Eles contrataram serviços, igual a outra ONG do caso anterior.
serviço de fornecimento de lanches durante todos os cursos, serviço de contratação de recursos humanos para ampliação dos serviços ofertados pelo Centro de Convivência. Olha só que interessante. Existe um Centro de Convivência da Mulher, inclusive o Ministério da Mulher ele disponibiliza também um recurso para ser captado para a construção da Casa da Mulher, um local extraordinário, com diversas ações lá dentro. Então eles têm um Centro de Convivência da Mulher, é um equipamento público, um prédio público que já tem lá dentro diversos funcionários públicos trabalhando. E aí eles contrataram recursos humanos com esse recurso aqui dessa captação para que fortaleça as atividades lá dentro. Eles contrataram pessoas através do recurso captado para que durante um X tempo, ou seja, de um determinado dia, com um dia de início e dia de final, para que essas pessoas possam trabalhar dentro. Trabalhar com o quê? Com a parte administrativa, contratação de profissionais como, por exemplo, psicólogos, médicos, não sei, tudo que for necessário de mão de obra. Isso é captar recurso para que eu possa fortalecer minha mão de obra, meu atendimento. Olha que interessante. E eles aumentaram aqui com isso a despesa com o pessoal? Que seria uma pergunta que alguém que é da área já faria logo. Será que eles aumentaram aqui a despesa com o pessoal? Claro que não. Eles contrataram pessoa jurídica, não foi concurso público. Foi uma contratação com início e fim. Então eu posso captar recursos para contratar pessoas para trabalhar para a minha prefeitura, na minha secretaria, no meu governo do estado, na minha secretaria estadual, na minha empresa pública municipal ou estadual, no meu consórcio público municipal ou estadual, com toda certeza. Não só pessoas, como também pessoa jurídica, não só pessoa física, como pessoa jurídica. Então eu posso contratar os serviços de pessoas jurídicas, de empresas, ou de pessoas físicas. E como é que se contrata essas pessoas físicas? Aplicando a 866 e seus outros instrumentos auxiliares. Eu posso, por exemplo, fazer um edital de chamamento público, eu posso fazer uma licitação na modalidade concurso, eu posso fazer uma análise de curricular, eu tenho que aplicar a legislação aqui. E existem diversas formas de fazer isso. Então eu posso contratar pessoal de apoio, por exemplo, para trabalhar nesse Centro de Convivência da Mulher durante um ano. Eu vou pagar lá um valor de segundo, um nível médio e um nível superior. Pessoas que vão me ajudar ali dentro. Pessoas que não foram concursadas, que não são do quadro da prefeitura, que vão ter o dia que vão iniciar e vão ter o dia que vão terminar, porque é uma captação de recursos. Eu tenho um dia do início e do fim. Talvez eu possa prorrogar, talvez sim, talvez não. Aí é a modalidade de captação de recursos através de onde o recurso foi captado. Você entende isso? Então, eu sou um secretário municipal da pasta de assistência social ou um secretário estadual, mas eu tenho pouca mão de obra, eu não tenho muitos funcionários, eu não tenho muitos... Existem também os cargos comissionados, né? Existem as diretorias, etc e tal. Então eu não tenho um RH que me atenda conforme eu preciso. Eu preciso de mais gente para trabalhar comigo. Então eu vou realizar uma captação de recursos para contratar essas pessoas, para trabalhar comigo em diversos projetos. E essa captação de recursos, inclusive, eu posso captar ela para que esses recursos executados eu possa executar nos 4 anos de mandato, seja do governo estadual ou da prefeitura. Durante os 4 anos, eu vou ter essas pessoas trabalhando comigo, recebendo desse recurso captado e não da prefeitura ou do governo do estado. Olha que excelente. Está aqui um exemplo. Também foi contratado o serviço de aquisição de material de expediente, ou seja, uma empresa que vai fornecer o material de expediente. Eles não compraram diretamente o material de expediente. Aqui, nesse caso, eles resolveram contratar uma empresa para fornecer esse material. Olha que interessante. Isso tudo é na hora de elaborar um projeto. Você tem que pensar o que é melhor, né? Utilizando aqui o que é mais econômico, o que é mais prático, o que seria mais efetivamente, mais otimizar mais ainda meus serviços. Então, nesse caso aqui, e também a contratação de empresa para execução de 10 cursos profissionalizantes para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar acima de 16 anos. Cursos de corte e costura, que eu já falei lá no objeto, fabricação de tortas decoradas, doceria e salgadeira, computação básica, panetone e chocotone, folhados e coração, em parceria com instituições que ofereçam certificação. Então, olha só o que foi captado aqui. Entenda, essa captação aqui, ela foi realizada por uma ONG, não foi por um ente público municipal. Poderia ter sido por um ente público municipal? Poderia. Uma prefeitura aqui, uma secretaria municipal ou uma secretaria estadual poderia ter feito essa mesma captação de recursos, mas quem fez foi uma ONG. A ONG, ela contratou aqui, através de um orçamento de emenda individual, ou seja, um deputado federal ou um senador, disponibilizou essa ONG R$200 mil. Com esses R$200 mil, eles contrataram um serviço de lanche para todos os cursos, ou seja, um coffee break. Em todos os cursos vai ter um horário do coffee break e uma empresa vai lá e vai ofertar o coffee break para X participantes. Tudo está dentro do termo de referência.
Também eles contrataram recursos eles contrataram também, fizeram a contratação de recursos humanos, de pessoas que vão trabalhar com eles ali. Então eu tenho uma ONG, mas na minha ONG eu tenho só 10 pessoas, são colaboradores, eles não recebem nada. Como é que eu vou fazer um projeto desse? Eu não dou conta, porque eu preciso de muita gente para trabalhar comigo. Na própria captação de recursos eu vou colocar lá que eu vou contratar essas pessoas que eu preciso. Qual é essa equipe? Eu preciso do quê? De um técnico de informática? Eu preciso de o quê? De um apoio administrativo? De um apoio técnico? Eu preciso de um motorista? O que eu preciso? Quais são as funções que eu preciso? Que cargos que eles vão exercer? Quais são as atribuições que eles vão executar? É isso que eu vou colocar, tudo isso no meu termo de referência. E eu vou montar toda essa equipe lá que vai me ajudar a trabalhar com isso aqui, com o objeto que eu preciso para executar. Também colocaram a questão de material de expediente, uma empresa que vai fornecer todo o material de expediente e uma empresa que vai ofertar também a execução dos 10 cursos. E agora aqui é só fazer a gestão disso. Eu vou gerir isso aqui. Vou gerir as pessoas que eu vou contratar no RH que vão me ajudar nesse centro de convivência, ou seja, uma ONG que trabalha em um espaço público, isso aqui existe, você pode executar isso através de diversas parcerias com o ente público municipal ou estadual, e eu vou contratar essas empresas para, nesse espaço público, ofertar esses cursos. Ou seja, eu tenho um espaço público a meu dispor, que eu não preciso pagar por locação, eu vou contratar RH para trabalhar comigo, pessoas que vão trabalhar comigo, uma equipe, eu vou contratar essa equipe, e eu vou contratar os serviços de lanche para os coffee breaks, de uma empresa que vai fornecer o material de expediente e da empresa que vai me ofertar os cursos. Tudo isso com recurso público do governo federal, através do orçamento de emenda individual, e poderia ter sido de emenda de bancada, ou emenda de comissão, ou emenda de relatoria. Tudo isso executado por uma ONG e poderia ter sido executado por um ente público municipal, uma secretaria municipal ou uma secretaria estadual. Olha que interessante. Aqui a ONG contratou tudo isso através da modalidade de cotação prévia de preços registro. Todos foram contratados assim. E o desembolso aconteceu em junho também. Então olha esse caso aqui. A proposta foi cadastrada em março, diferentemente. Foi aprovada em dezembro, foi cadastrada em março de 2020, foi aprovada em dezembro de 2020 e o recurso só foi estar na conta em junho de 2021. Ou seja, do início do cadastro até o recurso estar na conta, demorou 1 ano e 3 meses. Olha que interessante. Na anterior, foram apenas 7 meses. Vamos para o terceiro caso. O terceiro caso também é modalidade de termo de fomento, uma ONG, a Associação Brasileira Pro Eventos Sociais de Saúde e Esporte, do município de São Paulo, no estado de São Paulo, fez uma captação no ano de 2020, através do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O objeto do convênio: realizar a melhoria de vida dos idosos do Centro de Convivência do Idoso de São Carlos, por meio da realização de atividades de mobilidade física, musculação e fisioterapia e atendimento psicológico, além da realização de atividades recreativas. A Associação Brasileira Pro Eventos Sociais de Saúde e Esporte, como um polo capacitador, irá oferecer todos os indicativos para intervir de forma multidisciplinar, articulando ações que viabilizem um resgate produtivo do ser, trabalhando o mesmo de forma global, valorizando os aspectos individuais da pessoa idosa. O público-alvo: 100 idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos. A proposta foi cadastrada em novembro de 2020, foi aprovada em dezembro de 2020, tem vigência de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, 1 ano. Após o término da vigência, colocaram apenas 1 mês para a realização da prestação de contas. Geralmente coloca-se 2. Aqui o valor captado foi R$ 158 mil, através do orçamento de emenda individual. E também não tem contrapartida, porque a ONG não precisa arcar com contrapartida financeira. Não é obrigada. Se ela quiser, ela pode, mas não é obrigada. Então, novamente, uma emenda individual. Então, vamos ver o que estava escrito aqui. A proposta foi cadastrada com apenas uma meta, e essa meta com 4 etapas. A única meta: realizar atividades de mobilidade física, musculação e fisioterapia, atendimento psicológico, além da realização de atividades recreativas no Centro de Convivência do Idoso de São Carlos. Ou seja, uma ONG que presta um tipo de serviço em um equipamento público, em um espaço público, que é o Centro de Convivência do Idoso de São Carlos. A ONG poderia ter o próprio espaço dela? Poderia. O recurso poderia vir para alocar esse espaço? Também. Mas ok, vamos lá. Na etapa 1, realizar a estruturação da sala de atividades físicas do Centro de Convivência do Idoso de São Carlos, com equipamentos para a realização de atividades de musculação para pessoas idosas. Ponto. Excelente, né? Etapa 2, realizar atividades recreativas para as pessoas no Centro de Convivência do Idoso de São Carlos. Então, eu vou realizar atividades de
educação física, como musculação e atividades recreativas. Realizar atendimentos com psicólogos tratando os efeitos de isolamento pós-pandemia no centro de convivência. Então eu tenho atividades físicas, atividades recreativas e atendimentos psicológicos. Olha que interessante. E na quarta e última etapa, realização de atividades de fisioterapia com o objetivo de estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades e propiciar melhor qualidade de vida para pessoas idosas no Centro de Convivência do Idoso de São Carlos. Então eu tenho atividades físicas de musculação, atividades recreativas, eu tenho atendimentos psicológicos e também atividades de fisioterapia. Completíssimo. E isso aqui foi captado por uma ONG. Poderia e deveria ter sido captado por um ente público, municipal ou estadual, com toda certeza. A Secretaria de Estado de Assistência Social do seu estado, ela executa esse tipo de atividades aos idosos, crianças, mulheres, homens, não importa, aos jovens. A Secretaria Municipal do seu estado, do seu município, ela executa esse tipo de atividade? Então, olha só, uma ONG, ela poderia ter o espaço próprio dela, a ONG, poderia ter a sede dela, ou ela poderia fazer a locação de um local ou de vários locais, isso com recurso captado, mas aqui ela está utilizando um espaço público, uma parceria aqui com o município, com toda certeza, e nesse espaço público ela está captando recurso para fazer atividades de musculação aos idosos, atividades de recreação aos idosos, atendimento psicológico aos idosos e atividades também de fisioterapia aos idosos. Olha que interessante. Tá, então como é que foi que eles propuseram executar isso? Então no PAD, no Plano de Aplicações Detalhada, e o recurso foi captado, como eu falei, no ano de 2020, através da plataforma Mais Brasil, no PAD eles colocaram o quê? Contratação do serviço de educador físico, ou seja, eu vou contratar o educador físico como pessoa jurídica ou pessoa física, pagamento de tributos desse educador físico. Então, quando eu contrato o educador físico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o pedagogo, quem mais? O assistente administrativo, um coordenador e o apoio técnico. Olha só a equipe que eles montaram aqui. Eles colocaram para contratar apoio técnico, coordenador, assistente administrativo, pedagogo, psicólogo, fisioterapeuta e educador físico. Poderiam ter colocado uma equipe maior, com mais pessoas para serem contratadas? Com toda certeza. A quantidade? Não importa. Então, veja bem, a ONG ela não tem a estrutura necessária. Ah, minha ONG eu não tenho um psicólogo. Na minha ONG eu não tenho um advogado. Na minha ONG eu não tenho um engenheiro. Não precisa ter. No projeto que você vai escrever, você vai colocar lá que esses profissionais vão ser contratados para durante a vigência que você vai colocar, se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não importa. As pessoas acham que a vigência de uma execução dessa tem que ser 1 mês, 3 meses, 4 meses. Não. Durante a vigência que você vai estabelecer, ou seja, o recurso que você vai captar, ele tem que ser compatível com a vigência que você vai estabelecer. Então, se com 100 mil eu consigo executar isso durante 4 anos, tudo bem. Mas se eu não consigo, eu não vou colocar que vai ser 4 anos, porque eu não consigo, durante 4 anos, somente com 100 mil, manter isso funcionando. Então, eu tenho que fazer esse cálculo aí. Eu tenho que escrever o meu projeto, fazer as cotações, pesquisa de preço, etc. Para mim saber se é possível ou não. Então, nesse caso aqui, todos esses profissionais, eles contrataram e também já incluíram aqui as despesas com os encargos sociais. Porque eu vou contratar essas pessoas. Ou vão ser pessoas físicas ou vão ser pessoas jurídicas. Se vão ser pessoas jurídicas, eu vou ter também alguma despesa ali. Então, eu tenho que pesar o que é melhor para a minha entidade. É melhor eu contratar eles como pessoa física ou pessoa jurídica? E se for como pessoa jurídica, eu contrato eles como cada um separado ou uma só pessoa jurídica que vai me fornecer todos eles. Tudo isso eu vou escrever no meu projeto. Ok, colocaram aqui a equipe que foi necessária. Fora isso, eles colocaram o quê? Cadeira para abdominal, puxador com remada, pack deck, cadeira adutora, rack 45 graus, anilhas de 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25, 20 kg, 25 kg, suporte de anilhas, remada, paralela abdominal, faixa de elásticos de exercícios, bola de fisiobol, bolas de borracha número 8, número 12, bolas suíças 55 cm, 65 cm, 75 cm, colchonetes, kit com 10 cones de exercício, pranchas de equilíbrio, espaldar, jogos cognitivos, quebra-cabeça, tatame em EVA, todo o material que foi necessário. Os caras montaram academia.
Viu? Pegaram um espaço público, um centro de convivência de idosos, um local que já existia. Talvez estivesse até sem nenhum tipo de funcionamento. Fizeram uma parceria ali com o município, poderia ser, se fosse do estado, faria uma parceria com o governo do estado para a utilização daquele equipamento, já iam economizar aí com o espaço, com o aluguel do espaço. Não, mas aqui no meu município eu não tenho esse tipo de equipamento, a gente não tem como isso. E a minha ONG também, eu não tenho sede, eu não tenho um local para realizar isso. Então o recurso vai vir para você fazer a alocação do espaço, o espaço adequado para você possa executar, não tem problema. Mas também eu não tenho equipe, eu sou sozinho na minha ONG, é só eu e mais 3 ou 4 pessoas que são voluntárias. Eu não tenho aqui pedagogo, eu não tenho psicólogo, não tem problema. O recurso vai vir ser captado e você vai contratar o pedagogo, o psicólogo, o educador físico, o personal trainer, seja quem for. Mas eu não tenho aqui academia, ainda não tenho os equipamentos. O recurso eu vou captar ele, eu vou colocar lá a aquisição de todos os equipamentos. Vou montar uma academia. Olha o que eles se propuseram a fazer aqui. Na primeira etapa, atividades físicas para os idosos. Então, eu tenho que montar uma academia para eles. Se precisasse de esteira, teria esteira, o que fosse preciso. Depois, atividades de recreação. E aqui, meu amigo, aqui é o infinito e além. O que pode ser de recreação para os idosos? Um bingo é uma recreação para os idosos. Xadrez, dama, todos os jogos de tabuleiro, etc. Jogos de carteado. É fazer a recreação, fazer o tempo passar ali, que eles possam interagir entre eles. Depois, atividades psicológicas, atendimento com psicólogo. Como é que está essa pessoa? Como é que está, né? Eu cuido do físico dela e cuido também do psicológico dela. Como é que está o psicológico dela? Depois disso, atividades, atendimentos de fisioterapeuta, ainda para verificar a questão do físico. Importantíssimo. Às vezes a gente pensa, não, vamos lá na academia, malhar e tudo mais, etc. Mas tudo bem, vamos malhar, mas primeiro vamos ver como é que está o nosso físico, vamos ver como é que está a nossa saúde. Poderiam ter colocado aqui um médico para fazer uma avaliação física? Poderiam. Poderiam ter colocado outras atividades aqui. Fazer uma avaliação física primeiro, verificar algumas situações, até inclusive com custos com laboratório aqui para fazer a verificação de níveis de insulina, de como é que está o sangue, colesterol. Poderiam ter colocado um monte de coisa aqui. Poderiam ter inserido. Análise de laboratório, do sangue, para verificar outras situações, etc. Com outros profissionais aqui, como médico, enfermeiro, poderiam ter colocado aqui também a consultoria, que eu sempre falo, da questão das redes sociais, para fazer todo o registro fotográfico, a filmagem de tudo isso, para jogar nas redes sociais da entidade. Inclusive, é importantíssimo também na hora da prestação de contas, como é que foi tudo executado. É importantíssimo, fotos e vídeos. E eles contrataram tudo isso aqui, o processo de execução deles foi através de cotação prévia de preços e registros, que uma ONG pode. E o desembolso foi feito em dezembro de 2020. Então vamos recapitular aqui. Olha só. A captação ela foi apresentada, iniciada em novembro de 2020, dia 20 de novembro de 2020. Foi aprovada no dia 16 de dezembro de 2020. E o recurso já entrou na conta no dia 18 de dezembro de 2020. Acredite se quiser, olha só isso. Eu apresentei o meu pedido, a minha proposta ao Ministério no dia 20 de novembro de 2020, aprovei no dia 16 de dezembro de 2020 o quê? O que foi aprovado aqui? Foi aprovado o termo de referência, porque é um custeio. Custeio com repasse de alguns equipamentos, mas é custeio. Quando trata-se de equipamentos ou de custeio, é termo de referência. Ou os dois juntos, é termo de referência. Projeto básico é quando é obra de engenharia, uma construção, uma reforma, uma ampliação. Quando envolve isso, eu tenho que ter um projeto básico. E eu preciso apresentar meu projeto básico logo no início? Não, eu vou ter um tempo depois de aprovada a proposta para apresentar o meu projeto básico e aprová-lo. E às vezes não somente ele, às vezes eu preciso de outras coisas. A esse tempo dá-se o nome de cláusula suspensiva. Depois eu vou precisar apresentar, por exemplo, não só o projeto básico, como o documento da área, que não tem nada a ver com o projeto básico, um licenciamento ambiental, talvez seja preciso, um plano de sustentabilidade, etc. e tal. Então olha só aqui, essa ONG apresentou a proposta no dia 20 de novembro de 2020, aprovou no dia 16 de dezembro de 2020. 26 dias depois aprovou a proposta, no dia 16 de dezembro de 2020. E no dia 18 de dezembro de 2020, o recurso já estava na conta, 2 dias depois de aprovada. Fantástico, hein? E aí você me pergunta, várias perguntas eu recebo sobre isso aqui. Mas quanto tempo o recurso está na conta? Quanto tempo? Acabei de te mostrar um caso que demorou 7 meses, o outro um ano e 3 meses e esse aqui 2 dias. Vamos para o quarto caso. Na modalidade de termo de fomento, também uma ONG, como eu falei,
a Associação Brasileira de Capoterapia. Ela está sediada em Brasília, no Distrito Federal. A captação foi realizada em 2020 e foi feita no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O objeto é realizar aulas à distância de capoterapia para grupos da terceira idade, agregando ao seu cotidiano pequenas tarefas que promovam atividades de interação e entretenimento da capoterapia em casa. O que é capoterapia? Nem eu sabia. Capoterapia é uma capoeira para os idosos. Olha só que interessante. Em meio a essa pandemia e ao isolamento social, nascem mais ações para aqueles que estão em seus lares e tendo que se adaptar às novas medidas para se evitar o contágio e assim a possibilidade de proliferação do vírus com a perda de pessoas que amamos. O programa virtual Capoterapia em Casa é uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Capoterapia, que vem associar ações que possibilitem o idoso agregar ao seu cotidiano atividades interativas da capoterapia, um novo estilo de vida. Capoterapia, capoeira para idosos, e é uma capoterapia virtual, uma atividade física virtual. O idoso faz na casa dele, apenas com o celular. Olha que interessante. No mundo que nós estamos agora, de uma pandemia que pegou a todos nós de surpresa, onde nós tivemos que cortar o contato físico, um distanciamento, veio mais que a calhar, não é verdade? A proposta foi cadastrada em julho de 2020 e foi aprovada em novembro de 2020. Iniciou a vigência em novembro de 2020, com término em junho de 2021. E um mês após a conclusão, para a prestação de contas. O valor R$ 249.970. Não tem contrapartida e veio também na emenda individual, o orçamento de emenda individual. Poderia ter sido de emenda de bancada, poderia ter sido de emenda de comissão, poderia ter sido de emenda de relatoria ou de extra emenda, mas veio de emenda individual. Esse recurso veio para quê? Realizar atendimento socioeducativo a grupos da terceira idade, assegurando acesso às políticas públicas e cidadania, proporcionando momentos de lazer e atividade física por meio de aulas à distância. Aulas de capoterapia, capoeira para idosos. Poderia ter sido aula de Kung Fu, Karatê, poderia ter sido aula de qualquer coisa, aula de educação física, qualquer atividade à distância, virtual, não importa. A primeira etapa é realizar a divulgação das aulas e confecção do material. Primeira etapa. Segunda, produzir 100 vídeos gravados em estúdio e 60 aulas em tempo real sobre as atividades de capoterapia, disponibilizadas por link e enviadas antecipadamente para os praticantes. Olha só, eu vou gravar 100 vídeos e vou fazer 60 aulas ao vivo. Olha que interessante. E o idoso pode assistir a hora que for melhor para ele. Se é de manhã, se é à noite, se é à tarde, se é de madrugada, não importa. E a terceira etapa é realizar a capoterapia itinerante no Distrito Federal. Como foi que eles executaram isso aqui? Através da contratação de serviços como a confecção de camisas, calça elanca de capoterapia, banners, operador de telemarketing, aluguel de estúdio, INSS do operador de telemarketing e o serviço de assistente administrativo e também a aquisição de gasolina, capoterapeutas, apoio, coordenador geral, assistente social, técnico de web designer, operador de telemarketing novamente, pagamento de encargos sociais para todos esses cargos que foram contratados. Então, o que foi que eles fizeram aqui? Eles contrataram aqui diversos serviços, inclusive com fornecimento de RH, contrataram também a aquisição de um kit, camisa e calça, a confecção de banners, os serviços de RH como operador de telemarketing, fizeram a locação de um estúdio, colocaram aqui também a locação de um estúdio, pagaram todos os encargos desse operador de telemarketing, do assistente administrativo, do capoterapeuta, foram diversos profissionais, apoio, colocaram também um serviço de apoio, um coordenador geral, um assistente social, colocaram também um técnico de web designer, pagaram todos os encargos desse RH, colocaram também a aquisição de gasolina para o transporte, a locomoção dos veículos da ONG, no caso aqui é uma ONG, E tudo isso através de um recurso do orçamento de emenda individual captado no ano de 2020. E tudo isso foi contratado também através de cotação prévia de preços e registros, e o recurso foi creditado na conta dia 30 de novembro de 2020. Então vamos lá. Nesse quarto caso aqui, a captação ela iniciou dia 6 de julho de 2020. Ela iniciou a proposta, foi aprovada dia 25 de novembro de 2020. Dia 25 de novembro de 2020 foi aprovada e no dia 30 de novembro de 2020, ou seja, 5 dias após ser aprovada, o recurso estava na conta já.
para iniciar a execução. Olha que fantástico. E no quinto e último caso, com relação às ONGs, vamos lá, a modalidade foi o termo de fomento. A captação aconteceu no ano de 2020. A ONG foi a Associação Amigos de Jesus, do município de Morada Nova, no Ceará. O objeto foi realizar atividades ao período de pré-natal entre o 3º e o 9º mês de gestação, como auxílio nutricional, atividade física, atendimento psicológico, atendimento odontológico na cidade de Nova Morada, Ceará. O público-alvo, mulheres em período de pré-natal da gestante que vive em situação de risco e vulnerabilidade social na cidade de Morada Nova, Ceará. A captação ela foi iniciada em novembro de 2020 e foi aprovada em dezembro de 2020. O valor, R$ 198.866,60. Não teve contrapartida e veio do orçamento de emenda individual. Um deputado federal ou um senador, como eu já falei, apoiaram aqui a causa. Teve meta 1 e etapa 1. Meta 1, realizar o suporte ao período de pré-natal da gestante entre o 3º e o 9º mês de gestação na cidade de Morada Nova, Ceará. E na etapa 1, realizar atividades como auxílio nutricional, atividade física, atendimento psicológico e atendimentos odontológicos para complementar o pré-natal. Olha que interessante. O município ou o estado já tem um serviço de pré-natal, mas essa ONG aqui, não satisfeita, fez uma captação de recursos para auxiliar ainda mais, para ampliar ainda mais essas ações de pré-natal, do 3º ao 9º mês de gestação. Mas para que eles conseguiram esse recurso? Aquisição de cadeiras, pagamento de serviço de psicólogo, serviço de nutricionista. Aí eles adquiriram consultório Sprint, compressor Evotec, destilador de água, autoclave, seladora, lavadora ultrassônica, raio-x de parede, bomba a vácuo, kits de pontas Walson. E o pagamento dos encargos de professor, psicólogo, apoio técnico, nutricionista, que eles contrataram todos esses cargos de RH, apoio técnico, professor de educação física, dentista, adquiriram um automóvel 4 portas, olha só, um automóvel 4 portas foi adquirido para a ONG com recurso, e também a contratação do serviço de técnico administrativo. Então eles contrataram aqui de RH, técnico administrativo, dentista, professor de educação física, um apoio técnico, nutricionista, psicólogo, e pagaram os encargos desse pessoal e contrataram eles. Volto a repetir, a minha ONG eu não tenho quem trabalhe comigo, eu sou sozinho, não tenho pessoas que trabalham comigo. Como é que eu vou executar um projeto desse? Eu vou colocar tudo isso na minha captação de recursos, todos os profissionais que eu preciso que trabalhem junto comigo. É um técnico agrícola? É um engenheiro? É um veterinário? O que é? É um psicólogo? É um médico? É um advogado? O que eu preciso montar minha equipe aqui? Eu preciso de apoio técnico, eu preciso de um coordenador, de um supervisor, de um diretor, eu preciso de uma empresa de web designer, eu preciso de um web designer, um técnico, eu preciso de uma empresa de redes sociais, eu preciso de alguém que vai fazer todo o registro fotográfico e as filmagens, e depois alguém que vai fazer a edição disso, ou a mesma pessoa faz tudo isso. Tudo isso eu tenho que pensar na hora de elaborar meu projeto. Mas também eu preciso entender o que esse programa, esse ministério aceita, o que são as normas e diretrizes desse ministério, o que eu posso ou não incluir aqui. É o papel do captador de recursos. Então veja só, tudo isso foi contratado através, inclusive ele teve aqui um automóvel, 4 portas, adquiriram um automóvel para a ONG. Tudo isso foi contratado através do processo de execução, cotação de preços e registros. E o recurso veio estar na conta no dia 14 de junho de 2021. Então vamos recapitular. A captação iniciou dia 4 de novembro de 2020, foi aprovada dia 23 de dezembro de 2020, mas o recurso só veio estar na conta no dia 14 de junho de 2021, 7 meses após o início. Então, se você é um funcionário público municipal ou estadual, trabalha com ONG, já trabalha com captação de recursos ou não trabalha na área, mas deseja aprender sobre o assunto, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Desde a captação de recursos, no planejamento da captação de recursos, na elaboração das ações, até passando pela gestão do recurso captado, durante a execução, terminando com a prestação de contas, na elaboração do projeto ou termo de referência, nos repasse aos fundos municipais ou estaduais, na adimplência e situação fiscal, tanto para entes públicos ou privados. Se você ficou com alguma dúvida ou teria alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, faz um comentário, vai ser muito importante para o crescimento do canal e para os próximos vídeos que serão postados. Se você se interessa por esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha, para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!